Olá, você, tudo bem? Eu sou o Rafa Santos e você está no Sala Nerd, o canal mais atualizado de cultura pop do norte de Minas e também do Brasil. É isso mesmo, seja muito bem-vindo a essa sala de bate-papos e você é convidado todo especial a participar conosco, claro. Como? Se inscrevendo no canal, ativando as notificações e ficando atento para não perder sempre que tiver vídeo novo. É muito simples, o YouTube às vezes não entrega o conteúdo certinho, então por isso você tem que olhar se está com o sininho ligado e se está inscrito certinho. Deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão de novos convidados também, que nós estamos sempre trazendo uma galera super bacana para bater um papo na nossa sala cast, isso mesmo. Siga-nos nas redes sociais. Quais redes sociais, Rafa? Bom, você pode ir lá procurar no seu Instagram, o Sala Nerd, e se inscrever lá, que sempre a gente coloca as atualizações, coloca o que está acontecendo, fofoca também de cultura pop, solta e bastante. E spoiler não. Spoiler a gente já soltou algumas vezes e a gente correu um risco de perder a conta, então a gente parou de soltar spoiler. Mas a gente não solta mais spoilers, mas é importante você estar inscrito para acompanhar sempre a gente. Tem a nossa página também, que é o Rafa Santos Sala Nerd. A gente coloca também muita coisa lá do nosso dia a dia, os convidados que nós vamos trazer. Inclusive, estamos trazendo hoje convidados super ilustres, isso mesmo. Pessoas que são ensinadores ou educadores, né? Estamos recebendo aqui na nossa sala, muito bem-vindo, Rodrigo José. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E Rodolfo Rodox. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações nerds a todos. É isso aí. Cara, é muito legal receber vocês, porque além de sermos grandes amigos já, parceiros, vocês são pessoas que estão... Mais ou menos, né? Há controvérsia. A gente se tolera. A gente se aguenta. São pessoas do nosso convívio, em tudo que rola, principalmente aqui no norte de Minas, a gente sempre se esbarra nos eventos, sempre está se encontrando aí. Mais Rodrigo agora do que Rodox, porque não tá morando aqui, né? Mas e aí, cara? Se apresenta um pouco aí pra galera que não te conhece. Então, meu nome é Rodrigo José, eu sou professor de teatro, de arte, eu sou ator de teatro também, eu sou cosplayer e sou nerd. E é isso, desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, sou nerd, com muito orgulho. E acho que um resumão é isso, por enquanto. Minha trajetória é muito parecida com a de Rodrigo. Eu também sou educador. Hoje eu não sou professor, né? Eu fui professor até o final do ano passado, professor em graduação, professor de ensino médio, de ensino fundamental. Hoje eu estou como diretor de um colégio e a trajetória é praticamente a mesma. Também formei em teatro, também sou um nerd de carteirinha e adoro usar isso aí na minha prática e bater um papo sobre nerdices, essas coisas aí. Ah, que legal. É bacana falar dessas coisas. E vocês, como professores, é professor de quê? Eu, no caso, dou aula de arte hoje, mas a minha formação também me permite dar aula de teatro. A gente formou no mesmo curso, né? Uhum. Então, a gente tem a vida meio parecida. São verdade, atores também, então? Sim. No caso, ele já... na profissão de professor, ele já está um nível super saiyajin um pouco mais acima, ele é diretor. Mas, assim, a gente tem essa vivência de trabalhar com teatro. A gente está... O Rodolfo teve em cena, né? Essa semana. Com um espetáculo de improviso. Semana, desde quando foi gravado esse episódio. Isso. E, assim, eu participo de vez em quando de algumas peças. Mas o que eu mais estou, assim, em cena mesmo é fazendo cosplay. Mas é uma das coisas que te ajuda no cosplay também, né? Inclusive, eu posso dizer que eu comecei no teatro, de certa forma, foi fazendo cosplay antes mesmo de eu saber o que era cosplay e antes mesmo de eu imaginar o que seria teatro. O que é um cosplay? Assim, de uma forma bem resumida, pela origem etimológica da palavra, cosplay é a junção de costume mais play. Costume poderia ser traduzido como roupa, figurino, indumentária. E o play é um jogo, uma brincadeira ou atuação. Até porque em inglês você chama de atuar. Por exemplo, eu estou atuando. Você diz I'm playing. Como é que é a pronúncia? I'm playing. Tá. I'm playing. E assim, o cosplay é isso. É uma pessoa que se veste de um personagem e brinca com isso. E joga com isso. Interage com as pessoas.
que vai nos eventos, e tem cosplay que faz isso para tirar foto, para gravar vídeo. São várias vertentes que o cosplay ele toma. Tem gente que trabalha com isso, assim, então são muitas possibilidades. Acaba que exige também uma teatralidade, né? Porque você precisa representar determinado personagem, entender seus movimentos, entender quais as características daquele personagem. Acaba sendo um tipo de atuação também. Claro que não é uma atuação teatral, mas acaba exigindo com que se faça também uma atuação tal qual como se faz em teatro. Seria como se fosse um passo a mais, não só de você gostar do personagem, mas você gostar tanto daquele personagem ao ponto de querer se vestir com ele, né? Emulá-lo, né? Exato. Assim. Quando eu era criança, acho que todo mundo deve ter passado por isso, acabou de assistir o filme do Superman ali, aí do nada amarrou uma toalha aqui e tá correndo pela casa. Eu era isso, e eu assistia o filme do Máscara e ficava doido, rodando em casa e falando frases do filme. Aí, assim, na infância eu era assim. Quando chegou na adolescência, eu percebi que os amigos, eles foram pensando em outras coisas na vida. Começou a pensar em namoro e tal, e eu, tipo, legal, pessoal, mas... E o Superman? Também é legal, não? Você se manteve, né? E por eu ser de cidade pequena, eu fui me segurando um pouco mais, assim, de não demonstrar tanto esse lado nerd. Até que, quando eu me mudei para Montes Claros, aí eu conheci uma galera meio doida, assim, aí me soltei para fazer cosplay, para colecionar bonequinhos. Bonequinhos não, action figures. É bonequinho. É um Min. A gente coleciona o Min. Essa questão aí é bacana, porque quando a gente era nerd mais jovem, na infância, na adolescência, pré-adolescência ali, não era como é hoje, assim, tão fácil ser nerd, né? Não era nada pop, né? Hoje, digamos assim, que ser nerd é pop, né? Eu, como sou mais velho que todos vocês aqui, eu já quarentei, então ser nerd na minha época era às vezes, ser tratado como esquisito. Lá, e vem aquele cara que gosta lá das revistinhas, que gosta dos filmes de navinha, era essas coisas, né? De uns tempos pra cá, ser nerd se tornou algo pop, né? A própria indústria entendeu que esse mercado nerd, ele é muito rico, né? E rende muito dinheiro, e tratou de apropriar e usar isso. Muito também com séries, né? Como The Big Bang Theory, essas séries assim que trouxeram os nerds para evidência, e deixaram eles em bastante evidência, no caso, né? Eu sou da época do filme dos nerds, onde os nerds eram tratados com óculos, canetas nos bolsos e ria esquisito, né? A Vingança dos Nerds, sim, inclusive. Depois virou uma coisa mais pop, e aí assimilou-se mais, e hoje é mais difundido e mais aceito. Mas você começou, como você se diz assim, olha, cara, eu sou nerd, eu acho que eu sou. Como é que foi isso? Os seus primeiros contatos, os seus primeiros passos, assim? Cara, eu lembro até hoje. Eu lia muito Turma da Mônica, desde cedo, assistia desenho, He-Man, essas coisas. Mas quando eu me entendi, falei assim, nossa, eu acho que eu sou um cara que gosta dessas coisas. Eu ganhei em 1988, meu pai foi comigo na banca comprar uma HQ de X-Men. E aí eu li X-Men pela primeira vez. Depois que eu li X-Men, eu falei assim, eu quero ler tudo disso. E aí eu comecei a colecionar HQ, né? E aí depois veio, né, para filmes, séries, né? Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, ali até final dos anos 90, não tinha nada, quase nada de super-herói, nem cinema, nem série. Era coisa muito rara, né? E aí a gente tinha que se debruçar mesmo nas HQs ou nos desenhos animados. Mas eu tenho na minha cabeça até hoje, em 1988, quando eu comprei aquela HQ, em que eu vi pela primeira vez o Ciclope soltando um raio pelo olho, um cara, né? Depois que eu fui saber que era o Ciclope, e uma mulher de moicano branco puxando o poder da natureza. Eu falei assim, nossa, eu quero ler isso. Aí vem Homem-Aranha, aí vem todas as outras coisas, né? E eu lembro também, um pouco antes disso, quando eu tinha por volta de uns 4, 5 anos, passava uma reprise de uma série do Hulk, né, com Lou Ferrigno, né, e tinha uma série do Homem-Aranha também, antigona, dos anos 70, e passava muito essas reprises. E aí eu já com meu pai assistia, né, com meu pai, com minha mãe, e aí eu lembro que eu vim gostando, e depois as HQs me fizeram seguir essa trilha. E essa paixão não largou nunca mais, né? Não, nunca mais, eu tô aí até hoje, crescendo. Eu tô com a blusa do Grogu, né, e daí já tira. Mas hoje, cara, você tem mais de 40, você falou 40, né? Uhum.
A galera não acha estranho, não, falar assim, cara, isso é coisa de criança, sei lá. Você escuta comentários assim? Já ouvi muito, assim, num tempos atrás eu ouvi isso muito. Hoje eu ouço menos, mas a galera fala assim, até hoje você gosta de revistinha? Gosto. Tem gente que gosta muito de futebol, tem gente que gosta muito de dançar. Eu gosto de ler revistinha, velho. É meu gosto. A gente tinha, pelo menos eu coleciono, sempre gostei muito de bonequinho, de carrinho, essas coisas. E eu tinha vergonha de ir nas lojas comprar isso. Aí eu sempre ia com uma desculpa de, vou comprar. A atendente vinha até mim e eu falava, eu tô procurando uma coisa pro meu sobrinho. Ele quer tal bonequinho de tal jeito. Aí a mulher vinha com nada a ver e eu falava, ele não vai gostar desse. Ou ele quer mais assim. Aí até... No fim das contas, ela sacava assim, esse boy tá querendo esse bonequinho pra ele. Não precisava esmiuçar demais, né? Aí, no dia em que eu cheguei na loja e a moça pegou assim no meu ombro, eu tava lá olhando os bonequinhos. Aí ela falou assim, é pra presente? Não, é pra mim mesmo. Eu me senti tão assim, cara, é isso. Libertador. Realizado, né? Realizado, sabe? Tive aquela sensação assim, pra que eu tô escondendo isso? Isso não é crime, não é nada de errado, não tô fazendo mal pra ninguém, eu só tô comprando meus bonequinhos aqui, pô, deixa eu. E com essa difusão, né, dessa prática nerd, geek, né, otaku, essas coisas assim, no passar dos anos, tornou-se mais bem aceito, né, Rafa? Então, assim, por exemplo, a gente pode sair na rua com uma blusa de personagem, que ninguém estranha mais. Você acha que o cinema ajudou isso? O cinema em si ajudou a galera bastante, a poder assimilar melhor? Porque antigamente não tinha tanto acesso assim igual tem hoje, os streams e tal. Eu acho que de uns 12 a 13 anos pra cá, deu uma revolucionada aí, principalmente com a Marvel. 2008 transforma o cinema, né? Quando o Downey Jr. lá fala eu sou o Homem de Ferro, literalmente ele transformou o cinema e transformou a sociedade também. Porque o crescente público, né? E as bilheterias dizem isso, né? O crescente público que esses filmes trouxeram é um reflexo disso, de quanto foi aceito. Mesmo o público médio, o que a gente chama de público médio? Aquele cara que não consome cultura pop, mas que ele vai no cinema para assistir. É aquele do Homem-Aranha, daquele cara de ferro lá, vou lá assistir. Ele também passou a passou a conhecer que existe esse universo. Não ficou mais restrito a quem é considerado nerd, né? Eu percebi também que, pelo menos na minha geração, eu via que a galera ia chegando na adolescência, ia deixando muito os super-heróis de lado, porque existia uma certa visão de que super-heróis, anime, desenho animado, era coisa de criança. Só que a gente vai vendo também que parece que foram surgindo mais produções que também tem um foco para adultos, ou até tem uma visão assim de uma outra ótica, de não apenas ser aquelas histórias super infantis. E assim, aí a gente vai ganhando mais essa confiança de falar assim, eu tô indo assistir a esse filme, tô assistindo essa série, ou tô assistindo esse anime. Então a gente já tem esse orgulho, assim, de não ter esse medo, esse E o que você tá assistindo atualmente? Atualmente, cara, o problema é que eu sou professor. Eu chego em casa, o que eu vou assistir... um problema, você atrapalha. Eu durmo, a gente tá sempre cansado. Eu durmo no cinema, isso meus amigos sabem. Eu literalmente já dormi no cinema. É um lugar escuro, tá ali passando um filme. Se eu estiver muito cansado, simplesmente vou capotar ali. Acontece muito isso. Isso é o trauma do professor. Mas de série, assim, quando chega em casa... De série, acompanhei o X-Men 97. Todos nós. Que não tem como não acompanhar. Até porque tem séries que você vai vendo pequenos spoilers na internet, no Instagram e tal. Aí você vai, legal. Só que o X-Men 97 tinha coisa que você olhava assim, caramba, olha isso. Eu preciso ver isso na série mesmo. Aí eu fui acompanhando mesmo, assim, de assistir ela toda, junto com todo mundo. Só não cheguei a acordar de madrugada para assistir, porque eu sou professor, eu não estava conseguindo fazer isso. Eu fiz isso no último episódio. Eu quase pra fiz não isso. pegar. Assistiu, acordou de madrugada. Eu acordei assim, não foi de madrugada, mas eu acordei, era umas 5h30, 6 horas, né? Já estava disponível assistir, tomei banho e fui trabalhar.
E aí, sabe o que é massa, Rafa? E quando o Rodrigo fala, eu sou professor, e você me perguntou assim, se ainda hoje você assiste, lê essas coisas? Sim, porque eu uso isso muito como referência nas minhas aulas. Então, eu tenho que falar a mesma linguagem dos meus alunos. Seus alunos assistem e sabem que você é nerd, assim, que... Sabem, a gente debate. Eu coloco questões de coisa nerd nas provas, que é questão extra, né? Em uma das minhas provas, por exemplo, eu falei assim, em uma corrida, em uma batalha até a morte, quem morreria primeiro? Goku, Naruto, o Luffy ou o Kuririn? Eu ia perguntar uma coisa. Aí o Kuririn sempre morre, né? É bom você responder bem direitinho, porque isso vai depender da sua permanência aqui nessa mesa. E aí, claro, quem respondia Kuririn já sabia, né? Porque a galera já era mais ligada nisso. Então, sempre coloco uma ou outra questão nerd nas minhas provas. Sempre, às vezes, uso uma referência. E aquele aluno que é mais assim, eu entendi, professor. E aí, de vez em quando, a gente debate também anime, debate filme, essas coisas em sala de aula. Então, a gente procura sempre tá atualizado para a gente poder falar a mesma língua dos nossos alunos. Sim, e eu vejo que, por exemplo, na época em que eu estudava, eu tinha um problema porque o professor estava explicando a matéria, eu estava ali desenhando. Eu conseguia prestar atenção e desenhar. Na verdade, eu precisava desenhar para conseguir prestar atenção. O nome disso é TDAH, viu? Eu ainda não tenho diagnóstico, mas... Eu já tenho. Eu tô indo atrás do meu. Mas, assim, acontece que eu percebia... A professora ficava nervosa porque... Os colegas ao meu redor, eles ficavam distraídos comigo desenhando. Aí a professora, você está atrapalhando a aula e tal. E aí hoje eu percebi que eu posso usar isso a meu favor, já que eu me tornei professor. Então eu preciso usar esse universo todo para conquistar os alunos. E, por incrível que pareça, não é uma coisa assim que a gente faz... eu vou usar isso para conquistar a atenção dos alunos. Não, é uma coisa que a gente gosta. Você vai com a camisa de super-herói, por exemplo, na escola, não é porque você vou usar isso para atrair os alunos para atenção. Não, é uma coisa que eu gosto. Eu estou me expressando aqui usando essa camisa. E já gera uma identificação logo de cara. Exemplo no quadro, quando é para desenhar, seja lá qual for a matéria que você estiver explicando. Se você conseguir trazer ela um pouco mais próximo para o universo daquele aluno, nossa, faz uma diferença muito grande. Eu já fiz, por exemplo, com os meus alunos, eu falei que dependendo de um tipo de avaliação que eles fizessem, se quase a maioria fosse bem, eu iria dar aula vestido de Batman. Eu fui de Batman. Os meninos filmaram. Nossa, virou um algazarra. Fizeram meme. Eu fui de cospobre. Eu fiz uma máscara de EVA, pus uma capa de preta lá de qualquer tecido, uma blusa do Batman e fui. Mas por quê? Porque tudo aquilo faz parte da dinâmica do engajamento, né? Assim, os tempos hoje são diferentes. Para a gente conseguir prender a atenção daqueles jovens por muito mais tempo, a gente faz um monte de coisa. Inclusive, usar dessas artimanhas, né, desses recursos dentro da sala. E quando é algo que é muito próximo a eles, eles tendem a começar a se soltar mais e prestar mais atenção na aula. Pelo seu conhecimento adquirido tanto tempo, vocês se torna uma referência. Você se torna uma referência, assim, ao ponto de você ir no cinema, algum amigo, já deve ter acontecido com vocês, comigo acontece muito, falar assim, deixa eu ir no cinema com você, que você vai me explicando algumas coisas. Ou então eu pergunto pra você quem é quem, porque eu não conheço. As pessoas querem contato, assim, é bacana, né, velho? A gente sentir meu caso, assim, né? As pessoas querem ir no cinema comigo porque é uma coisa meio... que eu não vou pro cinema como qualquer pessoa comum. Dependendo do filme, dependendo do calendário que eles anunciarem o filme e da minha empolgação, eu vou pro cinema de cosplay. E aí a galera fala assim, eu quero ir, quero tirar foto. Tem gente que fala assim, tal filme vai estrear tal dia. Você vai de cosplay nesse filme? Porque se você for, eu quero ir lá também na pré-estreia para tirar foto com você. E às vezes eu vou, assim, com filme que eu nem faço ideia se vai ser bom ou não, tá eu lá como personagem. Chega a ser um trabalho pra você? Chega a ser um trabalho pra você? Assim, é uma coisa que eu faço por vontade mesmo. Então, é um hobby. Claro que tem pessoas que trabalham com isso, que ganham dinheiro com isso, que fazem evento. Mas você participa de concurso e tal. Mas a questão de cosplay, que é até um ponto bem importante assim, a gente falar,
é que, apesar de que tem concursos de cosplay, que tem premiações bacanas mesmo, mas eu nunca recomendo alguém fazer cosplay pensando na premiação. Que massa. Por quê? É um péssimo investimento, porque você precisa fazer um cosplay por ser um personagem que você gosta, que você admira, e principalmente por ser algo que você vai sentir... a admiração que você projeta no personagem, você tem que projetar em si mesmo. Então, por exemplo, eu sou muito fã do Homem-Aranha. Então, eu quero sentir toda essa admiração pelo Homem-Aranha em mim também. Então, é um pouco disso que eu coloco quando eu vou instigar alguém a fazer cosplay. Aí eu nunca colocaria alguém para falar assim, faz cosplay que os prêmios são legais e tal. Porque um concurso de cosplay tem um primeiro lugar e vai ter o quê? 20, 30 pessoas para competir com você. Claro que você tem que acreditar que seu potencial vai conseguir, sei lá, chegar no primeiro lugar. Mas não faça pensando nisso. Faça pensando em ser algo prazeroso para você. Agora eu vou aprofundar mais nisso aí, já que você tocou num ponto. Sim. Já conta pra mim alguma experiência específica que rolou num concurso cosplay, e que te marcou positivo ou negativamente, alguma coisa que rolou assim, que você falou assim, cara, esse dia aconteceu uma treta ou aconteceu uma coisa épica que mudou a história pra mim. Eu tenho uma história. Pra mim, assim, acho que vai ser difícil superar essa. Foi no Anime King de 2022, eu tinha preparado o cosplay do Máscara, porque com alguns meses de antecedência eu fiquei sabendo que o dublador, o Marco Ribeiro, ele estaria lá no evento. Aí eu pensei, eu sou fã do dublador, sou fã do personagem, então vou lá fazer uma apresentação, sei lá, vai que ele assiste, vai que ele gosta e tal. Acontece que eu tive um problema técnico lá que eu não consegui apresentar a performance que eu tinha ensaiado e tal. Aí eu tava meio cabisbaixo, assim, aí mais pro final do evento, o Marco tava lá em cima do palco, aí ele falando, eu já dublei alguns personagens, já dublei o Máscara. Aí foi quando eu levantei a mãozinha, assim. Aí ele virou pra mim e falou, sobe aqui no palco, Máscara. E Você tava de máscara? Eu tava vestido como Máscara. Eu subi em cima do palco e ele me dublou ao vivo, numa cena improvisada lá. Mas, cara, isso foi maravilhoso, assim. Nunca na minha vida... Eu tinha expectativa de fazer uma apresentação legal naquele dia, só que a apresentação não deu certo, mas essa coisa de eu subir no palco e ser dublado ao vivo pela pessoa que me fez estar ali vestido daquele personagem, até porque a admiração pelo personagem, ele vinha também da voz que tava nele. Então, casou tudo ali. Aí eu fui embora pensando assim, poxa, isso realmente aconteceu. E até hoje, pra mim, assim, a coisa mais incrível que já tive, assim, com cosplay. E tem outras coisas também menores, mas que eu não vou tirar muito mérito. Perrengue. Perrengues são muitos. Assim, é comum, não recomendo, galera, mas é comum cosplayers deixarem para fazer algumas coisas na semana do evento. Mais precisamente na madrugada do evento, ficar acordado e você tá lá. Todo mundo dormindo, amanhã vai ser um evento legal. E o cosplayer tá lá, correndo para finalizar alguma coisa. Perrengue que a gente passa é isso. Às vezes, por estarmos em Montes Claros, norte de Minas, ser muito quente, o maior perrengue é calor, que a gente usa roupas de personagens que, sei lá, o personagem vive num local frio. Não, a gente tá em Montes Claros e tá eu lá, de Kylo Ren, de Star Wars, parecendo um sofá de 3 camadas, usando roupa preta no sol e, assim, muito calor, além do calor humano, que as pessoas chegam todas, assim, alegres, deixa eu tirar uma foto com você, tem um calor literal de... Tá escorrendo tô cozinhando baixo aqui dentro. O negócio que o pessoal sempre brinca muito é de que cosplayer gasta muito desodorante. E, assim, é quase... É tudo, assim. Porque a coisa mais chata que pode acontecer é chegar alguém todo empolgado. Tira uma foto comigo, Homem-Aranha. E quando chega perto... Opa, peraí, esse Homem-Aranha... Cara, cosplay do Homem-Aranha é complicado de fazer. Assim, eu nunca vesti e tal, mas deve ser complicado de fazer. Principalmente em algumas partes aí que... Olha, dependendo de como você colocar... Como falar? Assim, o primeiro cosplay que eu realmente fiz foi o Homem-Aranha. Isso foi em 2012, foi pro Anime King de 2012. E assim, é o cosplay que hoje é o que eu ainda tenho mais orgulho. Porque ele foi totalmente feito à mão. Ele não teve nada assim, comprado, tal. Foi tudo artesanal mesmo. Cada tracinho ali, cada
cada detalhezinho foi feito à mão, então eu tenho muito orgulho dele. Mas é claro que a gente tem que... Uma dica para os cosplayers. Se você vai usar uma roupa colada, use sempre alguma coisa para não revelar muito da anatomia, porque você, como personagem, às vezes é um personagem de pegada mais infantil. Aí, assim, cuidado para não transformar uma coisa infantil em outra coisa, que às vezes acontece. Isso é bem comum. Peraí. Galera, é o seguinte. Coloca uma parada para tampar seu negócio. Vou dar uma dica. Vou falar o que a galera usa. É muito comum usar bojo de sutiã. Vai lá na loja de aviamento e fala: oi, moça, boa tarde. Eu gostaria de um bojo de sutiã. Um só. Se vende 2... tudo bem, me dá os 2 aí. Aí, qual o tamanho? Não importa, moça, só me dá esse aqui. Aí, isso ajuda a não transformar aquela... Não... Sexualizar. Exatamente isso. Não é bacana, por exemplo, o Homem-Aranha tá com um personagem que é um personagem de muito apelo infantil. Ou Superman. Qualquer personagem. Qualquer personagem. Por favor, né? Qualquer personagem. Quando você vai tirar a foto, você não vai querer, sei lá, tá abaixado expor aqui nada, e todo mundo fala, olha o ninho da aranha. Não é. Então a gente tem que ter esses cuidados, assim, que é coisa que a gente vê muito também no teatro. Por exemplo, a gente é formado em teatro e a gente tem uma disciplina que fala só de figurino. Eu uso muita coisa que eu aprendi na faculdade para fazer cosplay. E até a coisa de experimentar tudo antes com o máximo de antecedência possível é uma coisa muito séria. Porque às vezes você pensa assim, vou ensaiar, ensaia. E quando você tá com o figurino pronto para usar no dia... Você deixa para ensaiar com o figurino no dia. Você vai às vezes as pessoas não ensaiam com o figurino. Não ensaiam, e aí você vai fazer movimentação, aí já rasga. Dependendo do tipo de personagem que você é perigoso colocar tudo por terra. E a galera tem essa mania de não ensaiar com figurino. O que a gente que seria recomendável, né, Rodrigo? Você ensaia, pegou o texto, todo mundo pegou. Agora a gente vai ensaiar com cenário e com figurino. Por quê? Você tem o dimensionamento de onde você vai, de como é que você olha, como é que você se movimenta dentro daquele figurino. Porque cada figurino exige, tal qual como no cosplay, exige uma movimentação. O personagem que você cria, às vezes, ele precisa puxar de uma perna, ou ele se impõe de um jeito, e às vezes o figurino não casa com aquele personagem. Então, às vezes, o ensaio com o figurino, e aí eu imagino que no cosplay seja assim, tão importante, porque aquilo vai determinar a forma como você vai atuar dentro daquele figurino. E uma coisa que até no teatro é muito comum, às vezes a composição do personagem ter como base os adereços que ele usa. Então, por exemplo, sei lá, o seu personagem usa um bastão ou usa uma espada. Se você já tiver isso para usar nos ensaios, a sua própria imponência corporal vai ser guiada por aquilo. Fica mais fluido. Fica fluido, fica uma coisa... Ensaiar sem o objeto é uma coisa, ensaiar com o objeto é outra e te dá um corpo pro personagem mesmo. Eu falo isso, eu fiz um personagem certa vez, ele se chamava Cleros Legados. Você também é cosplay também? Não faço cosplay. Não. Mas ele é o personagem principal, ele é o original. Eu fiz um personagem chamado numa peça teatral chamado Cleros. Esse personagem ele ficava numa perna de pau. E aí você me imagina durante toda a apresentação, era uma espécie de plataforma que eu subia nela, eu ficava muito alto. E aí eu tinha que me movimentar, eu tinha que fazer toda a cena de cima desse negócio. E tinha um barco, a gente construiu um barco mesmo no meio da rua e tinha uma escada que eu precisava... era teatro na rua. Era teatro de rua. E eu precisava subir e descer a escada com essas pernas de pau. Daí você imagina. Era uma coisa assim que tinha que ter todo um movimento. E além disso tudo, esse personagem, o personagem que eu criei, ele se esgueirava. É como se ele fosse sorrateiro. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito alto, eu estava muito inclinado. E aí subir e descer de um barco, né? Literalmente, era um barco. A gente fez um barco gigantesco. E aí subir e descia desse barco. Eu precisava transitar entre as pessoas. E aí no final da peça eu caía. Eu era destronado. E aí eu caía dessa perna de pau. Então eu tinha que literalmente cair dessa altura. Mas então, alguma dessas vezes que aconteceu isso daí, já aconteceu algum acidente que você fez ele tornar, tipo, com improviso,
E você contornou e as pessoas não perceberam? Já teve uma vez que eu fui descer do barco e aí eram uns 4 degraus assim, eu fui pisar no primeiro, eu já pisei no terceiro. E aí no que eu vi que eu ia cair, eu já levantei outra perna e vim como se eu estivesse correndo pra cima do público. E aí ficou como se eu estivesse atacando as pessoas. As pessoas até abriram e saíram correndo assim. Aí depois eu voltei como se eu estivesse normal, nada. Aí todo mundo falou assim... Aí o pessoal da peça ainda olhou assim pra mim. Tipo, calma, tô sob controle. Porque se eu caísse ali naquela hora, cara, eu ia despencar, ia quebrar a cara. Mas as melhores cenas, até do cinema, aconteceram justamente assim, né? Na base do improviso, que aconteceu coisas na hora... E vocês, com certeza, podem citar algumas aí. Por exemplo, do Indiana Jones, né? Aquela cena de Indiana Jones épica que ele, cara com a espada, que ele vai lutar com o cara e era pra acontecer exatamente uma luta, só que ele tava com indisposição estomacal. Assim, no teatro, a gente até... Não sei, né? Que eu não sou da área do cinema, mas no teatro, pelo menos, a gente valoriza muito a questão da improvisação. Uhum. A gente tem um valor de, por exemplo, que quando o ator ele é iniciante... E não só iniciante, mas em qualquer fase a gente costuma treinar a improvisação a partir de jogos. E existem espetáculos de improvisação. Temos aqui, né, alguém que esteve há pouco tempo fazendo, né, um espetáculo de improvisação. Eu ainda não cheguei a fazer, mas na faculdade a gente tinha muitos jogos de improviso. Uhum. E o improviso, o ator de teatro, o cosplayer também, ele precisa ter um mínimo de domínio assim diante do que não foi previsto. De, por exemplo, sei lá, sua roupa rasgou em cena, se for alguma coisa assim que, poxa, vai ficar pelada em cena, não, aí tudo bem, dá uma segurada, mas dependendo do que acontecer, tenta usar isso como personagem, não desmonta isso. Já aconteceu, por exemplo, já caí em cena. No cinema, poderia alguém chegar e falar assim, pausa, corta tudo aqui, vamos gravar de novo. Mas é teatro, é ao vivo. É ao vivo. Tem 300 pessoas, 500 pessoas ali te assistindo, você não pode parar. Mas tem algum erro, já aconteceu algum erro que foi, tipo assim, cara, não tem volta. Eu errei isso aqui, sei lá. Comigo, em cena, graças a Deus, ainda não. Não, também não, né? Não. Se acontecer, né? O público não vai saber. Não percebe, né? Acho que tá A incluso maioria ali. não percebe. É o que o Rodrigo tá falando. Só se você virar... gente, desculpa, não era... E você nunca vai fazer isso. Você tá no personagem, você contorna. Pode até, às vezes, perceber. Mas você traz aquilo pra si e continua a cena. Nesse espetáculo que eu fiz, eu tinha uma bandeja de carne. Que eu servia carne para as pessoas. Aí eu desci do barco com essa bandeja e tô lá esperando. E aí tinha os meus sacerdotes que vinham buscar isso e levar embora. Eu tô em cena e eu já precisava voltar porque eu tinha uma outra cena. Ninguém veio buscar a bandeja de carne. Eu joguei a bandeja no chão. Peguei, pá! Como se eu tivesse com raiva. Aí que todo mundo olhou assim e já fui para fazer a minha cena. Ficou como se fosse do espetáculo. Teve um espetáculo que eu fiz que se chama Caravana da Ilusão. A gente apresentou ele na rua. E fazer teatro na rua... É um imã pra tudo que é... Pra bêbado, pra doido, cachorro, Aí criança, tinha uma cena em que a gente repartia um pão, deixava ele numa toalhinha lá no chão assim, ia dançar e cantar alegres, porque a gente tava comendo pão e tal. Uma cena muito bonita. Aí, num espetáculo na rua, a gente tá lá dançando, não sei de onde saiu um cachorro, catou o pão e foi embora. Aí a gente só viu assim, e o pão era muito importante na cena seguinte, porque aparece a cigana, né, a Ziga, e a gente deveria conquistar a confiança da cigana dividindo o pão com ela. Só que aí eu peguei, olhei pra minha mão, tinha um pedacinho de pão minúsculo, eu falei, vou guardar. É isso que vai me salvar. Aí a Ziga chegou e eu dei um pão ceboso pra ela. Ela teve que comer o pão. Improvisou também. Vai lá, filha, se vira, come esse pão ceboso. Cara, deixa eu falar uma coisa com vocês. Falando de teatro, eu sei que tem uma parada... O teatro eu usei muito, me ajudou muito na pré-adolescência, que é muito o público de vocês, né? Os alunos de vocês, na verdade, para quebrar a minha timidez. Então, eu aprendi algumas coisas também e me ajudou bastante. Hoje eu estou aqui falando, eu falo com muitas pessoas hoje, muito por conta disso, que é tudo do teatro, que me ajudou bastante a quebrar a minha timidez, que eu era um nerd muito recluso. Guardava muita coisa pra mim, porque
Porque passei esses bullying e tal, quase questão de ficar assistindo as coisas e tal. Enfim, hoje, se falar alguma coisa, eu nem ligo. Eu acho bacana até falar. Mas tem um personagem que ele é especialista em usar uma técnica de teatro que é quebrar a quarta parede. Em especial que estamos às portas aí de receber Deadpool e Wolverine nos cinemas. E, cara, vamos introduzir nesse assunto agora de cabeça, porque o hype tá alto. Não dá pra não falar de Deadpool. Não tem como não falar, né, velho? Sobre Deadpool, assim, a gente vê rumores, a gente vê cenas vazadas. Vou fazer uma comparação bem bizarra, mas já vi outras pessoas fazendo essa mesma comparação, mas até o momento eu sei de tanta coisa, de tanto personagem presente, que tem um filme dos anos 90, de 1999, chama Xuxa Requebra. Xuxa Requebra. As pessoas só vão passando. Xuxa Requebra tem todo mundo. Tem Daniel, tem Carla Pérez, tem todo mundo. O Deadpool, pra mim, esse filme vai ser isso, um Deadpool Requebra. Quem é o Deadpool? Mas quem é o Deadpool? Ró? Deadpool, personagem criado por Rob Liefeld, né, nos anos 90 ali, pra satirizar o Exterminador, o Slade Wilson, né? Tanto que o nome dele é Wade Wilson, né? Porque ele é pra satirizar, porque o Wade é um personagem da DC, e aí o Rob Liefeld, quando trabalhava na Marvel, resolveu criar o Deadpool, só que caiu na graça da galera, né? E todo mundo gostou do Deadpool. E aí ele vem quebrando a quarta parede, que é uma técnica, né, de um autor teatral chamado Brecht. Né? Quebrar a quarta parede é falar com o público. Falar, né? com o público, ou direcionar uma fala para o público, ou dar a entender o público que você está conversando com ele ali no momento. Mesmo que você não esteja, né? Você vira para ele e direciona. Então, ali a gente tem já isso não é novo, né? Isso não é novo. A Mulher Hulk, desde os anos 80, já fazia isso nos quadrinhos. Mas o Deadpool é um cara que trouxe isso para um outro nível, né? Conseguiu trazer isso para o cinema de heróis também, né? Antes disso, alguns filmes já quebram a quarta parede. Nós temos até o próprio Curtindo a Vida Doidado, o Ferris Bueller, ele quebra a quarta parede. É olhar pra câmera e falar com o público. Parece que ele tá falando com o público, no caso do Ferris Bueller. Do Deadpool, não. Ele está realmente conversando com o público ali o tempo todo, né? É um personagem consciente de que ele tá num filme. Ele sabe que é um personagem. Ele sabe que é um personagem. No teatro era uma outra pegada. Era outra você coisa. Queria mas não ser catártico. No teatro era pra não deixar o público se envolver emocionalmente com a peça, e o ator, de vez em quando, falava com o público, ou mudava a cena do nada, assim. Mas, assim, com o Deadpool, é uma coisa muito divertida. Então, o que eu espero desse filme dele, desse novo filme, é uma coisa... Eu não tô indo pra ver uma história incrível, não tô indo pra ver algo que vai direcionar o rumo dos próximos filmes. Exato. É um filme que você tá indo pra se divertir. Eu acho que... Você não acha que trazer Hugh Jackman agora... cara, você quebra o encanto, porque ele... Pra mim, tinha fechado o ciclo. É um ponto que muita gente fala, mas pra mim, por exemplo... Esse Deadpool, pelo menos até o momento, não é o mesmo do Logan, por exemplo. Eu entendo isso também. Não é... Ou seja, aquele filme lá, ele tá intocável. Pronto. O Deadpool não é o mesmo do Logan? O Wolverine. Wolverine. O Wolverine, o que aconteceu em Logan e pronto, acabou. Ah, tá. Esse é de outro universo. Porque como tem essa coisa de multiverso, a qualquer momento, qualquer um pode voltar e... Ao mesmo tempo em que, sei lá, pode ser que pareça ficar um pouco banal, qualquer um aparecer a qualquer momento, mas... sei lá, aquela coisa de pensar assim, não, acabou o Logan e tava ali. Por exemplo, eu tô muito feliz de ver o Hugh Jackman usando o uniforme amarelo e a máscara, que é uma coisa que a gente viu quantos filmes de X-Men sem ter isso aqui que era tão marcante pra todo mundo. Aí a gente vê ele finalmente, tipo, pronto. Era isso que eu precisava. É tudo que a gente queria. E X-Men 97 deu uma tapinha na cara de luva, né? Sim. No Bryan Singer. Falando, o que você esperava? Na hora que o Cable recebe, né? O que você esperava? Latex preto? Couro preto? No filme ele fala, vocês vão... No filme eles brincam. No filme, Aí no X-Men 97 ele joga a piada de volta. O Hugh Jackman fala assim, mas vocês usam isso em batalha? Aí o Ciclope, o que você queria? Um colã amarelo? Aí agora em X-Men 97, o Cable, né, fala, vocês usam isso nas batalhas? O que você queria? Um colã preto, né? Um couro preto? E aí devolveu pra ele, né? E dentro disso que o Rodrigo falou, Rafa, por que eu acho que Deadpool vai funcionar?
vai funcionar muito se o público for lá entendendo que isso não é uma grande saga, que é uma piada, é uma paródia, é um filme paródia. O Deadpool, ele parodia o herói, né? E que não adianta ir lá assim, eu vou pra assistir a cena pós-crédito. Não. Se delicie com o filme, veja o filme, curta. Mas é o a filme, grande né? salvação da Marvel, porque eles estão apostando alto no filme. Eu acho que esse filme não vai rebutar nada. Também Eu acho não. que esse filme ele é um recorte. Eu acho que ele não é um Deadpool 3 e também não acho que ele é um início de um novo... Ele pode deixar algumas pontas que trarão um futuro pra Marvel, mas eu acho que é um filme que vai iniciar e encerrar nele mesmo. E eu acho que a gente tem que assistir ele assim, pra gente não sofrer. Se a gente for lá na esperança, é o filme que vai salvar o universo Marvel e não for, a galera vai ficar decepcionada. E eu acho que é isso. É um filme que fala por si só. Com relação à expectativa, muita gente fala assim, não crie expectativa com o filme, senão você vai se decepcionar. Mas o ato de você não criar expectativa é você criar expectativa e não criar expectativa. Calma. Ao multiverso. Não entendi direito. É porque assim, se você já vai pensando assim, não vou assistir esse filme esperando muita coisa não. No fundo, você tá meio querendo. Mas vai assim... vai com a mente aberta pra se Coração divertir. Vá se divertir. É isso. Acho que as pessoas estão indo muito no cinema, principalmente ver filme de super-herói, querendo levar muito a sério, querendo... Mas você não ter acha que muita eles que ligação. levaram esse... elevaram a esse patamar a galera se interessar mais? Porque a Marvel, ela fez isso. Ela levou o público pro cinema e jogando série, filme, animação, e as animações dependem também das revistas. Uma coisa ligada com a outra. Você não acha que eles mesmos criaram, entre aspas, esse monstro de público assim, que a galera tá exigente e agora eles não têm pra onde correr, que eles têm que manter o nível? Acho que o grande problema é que no quadrinho, a gente tem quadrinhos que são evento e tem quadrinhos que é tipo uma coisa que... corriqueira. Tanto faz você ter lido ele ou não. Acho que o público do cinema, ele tá com aquela expectativa, esse próximo filme vai ser melhor do que o anterior, vai ser... O pessoal não tá muito, assim, se divertindo. Acho que o grande problema é esse. As pessoas não estão muito entrando na onda que, às vezes, o filme propõe. Claro que vai ter uns que não tem muito o que fazer. O que a gente conversa muito, né, Rafa e Rodrigo, lá, de vez em quando a gente bate um papo que, às vezes, conversa-se mais dos trailers, especula-se, do que do filme em si. E aí a galera fala muito do trailer, vai assistir o filme, às vezes se frustra, fica esperando a cena pós-crédito, aí, o próximo filme vai ser maravilhoso. Mas a culpa de quem? De quem que você acha que é a culpa disso? Não é deles que criam, não é eles que criam isso. Eles têm que entregar uma obra, né? Por quê? O que eu acho que a galera tá confundindo, como o Rodrigo diz, Rafa? Eu acho que é achar que todo filme é filme-evento. Entre um evento épico, a gente precisa de dar uma acalmada. Por que Guerra Infinita e Ultimato foi espetacular? Porque veio se construindo filmes normais, por assim dizer, com exceção de Guerra Civil, que é maravilhoso, de Soldado Invernal, né? De Capitão América 2, que é maravilhoso. E aí veio se construindo filmes normais até uma conclusão épica. Se a galera quiser que tudo seja épico, nada vai ser épico. Então precisa de filmes normais, por assim dizer, mas que sejam bons, tá? Não confunde normal Tem esse detalhe, porque... filme normal não quer dizer que ele é ruim, né? Precisa-se de filmes que não sejam um para construir a história para quando chegar o filme evento, acontecer igual aconteceu com Ultimato e Guerra Infinita. Eu vejo muito um problema as cenas pós-créditos, que sempre criam uma expectativa para o que vai vir adiante. Eu percebo que realmente muitas vezes se fala mais... Todo mundo assiste um filme, mas você vê poucos reviews do filme em si e muitos vídeos falando da cena pós-créditos. Parece que tá sempre jogando algo pro futuro e é difícil você suprir uma expectativa dessa, que você vai... o próximo filme vai ser maior, vai ser melhor, vai ser... E eu parei de assistir vídeo que fala de teorias. Porque as teorias eram o seguinte... Se fosse o que estava no vídeo que eu assisti, eu já tinha tomado um spoiler. E não foi a surpresa. O legal, pelo menos pra mim, o legal é você estar assistindo o filme e você ser pego de surpresa, né? Durante o filme. Às vezes a galera cria também umas teorias que não tem nada a ver com o que é. E você pensa, poxa, isso seria muito legal. Aí quando você vê o filme não é, aí você já fica frustrado. Ou seja, esse hype, assim, às vezes ele não é
pra mim, pelo menos, não é uma coisa que eu vou atrás mais, não. Eu vou outro... no cinema pra curtir o filme ali. Tem outro reflexo disso, Rodrigo, que às vezes a galera cria um filme na cabeça, quando ele chega lá não é aquilo, ele, não, esse filme não presta. E ele acha que o filme é ruim. Por quê? Ele já idealizou tanto aquele filme que quando ele vai lá assistir e não é aquilo, ele se frustra, né? Mas eu acho que isso muito, Rafa, é reflexo também da sociedade ansiosa. A galera fica muito assim, na expectativa do que vai ser o próximo filme. Aí assiste o filme, não, eu quero saber o próximo. E fica indo só nessa. O pós-crédito causa isso, cara. Hoje em dia, eu tiro por experiência própria, que eu tenho filhos pequenos, e hoje em dia as crianças estão muito imediatistas. Tanto que eles não assistem mais um filme ou uma coisa inteira. O que puder assistir um pouquinho e passar, assistir um pouquinho, aqueles shorts do YouTube, do YouTube ou Reels do Instagram, e passando, porque é um prazer mais rápido. Eu acho que a indústria cinematográfica em si, ela acabou fazendo isso de forma como? Saturando, colocando filme, série, e muitos em um ano, é tanto que esse ano, agora na Marvel, vai ter agora o Deadpool e Wolverine, depois tem a série anunciada da Agatha, e eu não sei mais o que tem em questões... Para esse ano não tem. Para esse ano, né? E a DC também vai lançar... vai lançar Coringa, né? Sim. Vai lançar Coringa e também só. Eu acho que eles falaram, cara, a gente passou da conta. O Coringa é um filme que eu tenho uma boa expectativa também. Porque é um filme que ele se coloca num local um pouco à parte dessa bagunça toda. Né? Ele é tipo assim, é um filme que ele tem um universo próprio dele ali. Então, você tá muito desapegado de outros filmes. É o tipo de filme que também tem muito quadrinho, assim, que você lê um quadrinho com a história fechada e você entende tudo ali. Não tem essa coisa de que, preciso ver vários outros quadrinhos ou depois desse já me preparar para ver outro. E acho que o público, ele cria uma expectativa talvez um pouco mais contida. Então, no filme, ele fica mais surpreso com o que o filme tem a entregar. E acho que é isso que o cinema deveria ser, sabe? Entregar para as pessoas experiências dentro da sala. Não apenas aquela coisa de o que vai ser. Não a especulação, mas sim de entregar a arte ali, dentro daquelas 2 horas de filme. E eu tô com uma expectativa muito boa para esse Coringa. Joaquin Phoenix, Lady Gaga, ótima atriz, e por ter uma pegada meio musical também, acho que vai ser uma coisa bacana. Vai ser um musical, né? O filme em si. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que vai ser um filme que vai ter cenas de musical, mas ele não vai ser tipo Os Miseráveis. Eu também acho que ele vai ser todo cantado. E vai ser um filme que vai subverter o gênero, né? Então, assim, ele vai caminhar numa linha muito tênue entre o sucesso e o possível fracasso. Sim. Né? Por um momento, acho que você ia citar Racionais. Aqui estou mais um dia. Subulhar sanguinário. Mas eu acho que vai ser um filme bacana e, assim, né? Aí a gente já especulando, né? A gente fala que detesta, mas eu acho que as partes de música são os delírios de um dos dois, ou da Harley ou dele. Eu acho que vai ser por aí. E se no final o delírio for de quem tá assistindo? Pode ser também. Pode ser também. Ou a gente está delirando aqui agora. Isso é real. Matrix? Essa aí é uma outra conversa. Cara, eu acho legal a forma que o cinema começou a abordagem, mas ele se perdeu um pouco. Mas os quadrinhos, eles foram se mantendo, né? Apresentando alguns personagens novos e mantendo as histórias ali. Que é a base, né? A galera tá deixando um pouco de lado os quadrinhos, de ler, para poder ir mais pro visual. E vocês aí, como nerds aí, o que vocês acham disso, cara? Porque sua base, né, foi com os quadrinhos dos X-Men. Eu sou fruto dos quadrinhos, né? Eu só gosto dessas coisas. Altera muito dos quadrinhos pro cinema? Altera, cara. Mas eu já passei daquela fase de ser o fã radical. Mas isso não é assim na revistinha, isso não é assim. Eu entendo que são linguagens diferentes. Tem galera militante, né, cara? Tem uma galera que não aceita se não for igual está no quadrinho. Ou se não concordar com uma atriz, por exemplo, ou com a escolha de um ator. Cara, o que vocês acham? Cara, eu acho assim, se for pela atuação, ok.
esse não é um bom ator, ou whatever, né? Agora, se for por característica, eu acho uma bobagem, sabe por quê? Aquele personagem também não existe. Ele é uma ficção. Então, assim, se fosse feito de qualquer jeito... mas meu personagem era assim, ele era assim na minha infância. Sobreviva. Viva com isso. Eu vou dizer que nem pela atuação, às vezes, porque, por exemplo, o Heath Ledger, ele sofreu hate quando ele foi anunciado como Coringa. Tanto que ele morreu, infelizmente, sem saber o sucesso que o Ele Coringa tinha tinha acabado de fazer o segredo de Brokeback Mountain. E a galera ainda tava meio que... esse cara tinha uma vai ser visão... o Coringa. Então, assim, acho que as pessoas podem dar a opinião, seja lá o que for, depois de assistir e dar uma chance mesmo. É igual a gente fala, de coração aberto, vai lá, não se prenda a uma coisa que você tá na sua cabeça aqui. Então, cara, dá uma chance. A série do Titãs, por exemplo, não sei se vocês assistiram, Eu vi a primeira que eles pegaram a Estelar e a atriz era negra e a galera acho que queria personagem laranja e criticaram tudo, cara. E a atuação dela foi maravilhosa, velho. É difícil demais. Olha, a Gal Gadot, pessoal, quem é essa atriz que vai fazer? E o povo chiou hoje, né? O povo, né? Gosta demais. O próprio Michael Keaton, quando ele foi fazer o Batman lá em 89, ele é baixinho demais, ele não pode ser o personagem. Sempre vai ter um hate. Sempre vai ter um hate. A questão é, a gente tem que entender que quadrinho é quadrinho, filme é filme. Se eu for querer que todos os filmes que eu assista, né, baseados em quadrinhos, forem igual ao quadrinho, dificilmente eu vou me sentir feliz. Porque quase todos têm alteração. Até 300 do Snyder, que foi baseado lá na obra do Frank Miller, tem uma ou outra coisa que precisou fazer. Por quê? A linguagem é diferente. Por mais que 300 seja muito fiel, né? Inclusive esteticamente. O Watchmen, né, do Snyder também, que é uma das melhores adaptações de quadrinho que existe no cinema para mim. O final dele foi mudado. Eu te falo uma coisa, você está sozinho aqui defendendo o Snyder. Não, eu não defendo o Snyder. Quem defende Snyder é Rodrigo. Eu estou defendendo esses dois filmes. Eu não preciso defender o Snyder. O universo defende. Porque Rebel Moon já fala isso. Eu não assisti Rebel Moon. Por quê? Ainda não vi. Porque esteticamente são filmes muito parecidos, mas são filmes que têm um diferencial para os quadrinhos. Se você assistir o Watchmen e ler o Watchmen, você vai ver que tem muita diferença. O Watchmen, na verdade, a diferença do quadrinho para o filme é que o filme ele tem aquela pegada mais épica. O quadrinho ele é uma coisa de... O Watchmen é o mais poderoso da DC, né? Ou não? Hoje ele foi incorporado, né? Você falou, hoje ele foi incorporado. Coitado, e a gente tem o Alan Moore. Alan Moore morrendo, mas o Dr. Manhattan pode ser considerado um dos mais poderosos que existe na DC. Ou é o Batman. Mas o ponto é que assim... O Batman sempre é o Batman, né? Pra mim vai ser sempre o Batman. O quadrinho, se você vai ler o quadrinho do Watchmen, parece tipo uma galera velha usando uma cuecona assim por cima. É tosco, sabe? E só que é um tosco meio de propósito também. Porque ele não queria... O Alan Moore não queria fazer um quadrinho de super-heróis que tava colocando, sei lá, igual todos já existiam. Já pro cinema, eu acredito que aquela pegada meio galhofa, assim, não ia vender. Então, o Snyder deixou a coisa épica. Uma das críticas que mais tem do filme é dele ter tornado tudo épico. Tudo assim, aquela pose, não sei o quê. Muita câmera lenta, ele usa muita câmera lenta, cara. A câmera lenta dele é tipo uma coisa que... estraga, tem hora que estraga. Ele adotou, assim, isso como... É igual o Michael Bay com explosão. Eu quero que você fale mal do que você gosta, é isso que eu quero. Mas eu não tenho problema. Eu não gosto de Snyder, então pra mim é muito fácil falar dele. Visualmente eu gosto dele. Eu só não sou muito fã, por exemplo, da parte de roteiro, às vezes não é tão bom. Às vezes no desenvolvimento também, ele não tem muito controle do que fazer, de fazer um filme numa duração bacana. Às vezes o filme fica muito extenso. Ele não... não, você tem que concordar. Não, aí você tem que concordar comigo. O corte do Snyder, cara, eu esperava muito mais do que aquilo. 4 horas e pouco ali. Eu te falo que... O corte do Snyder, na verdade, foi uma coisa que ele fez escondido. A Warner foi podando ele, direcionando as coisas por um caminho que ele imaginava, isso não vai ficar legal. Aí ele, escondido de todo mundo, sem, assim, tiveram que colocar um supervisor para vigiar ele lá, para não deixar ele ficar filmando, coisa além do que o orçamento pedia. Mas é porque ele sacou, assim, falou, esse trem de fazer um filme da Liga da Justiça,
sem desenvolver os personagens, não vai colar muito bem. Tem 3... É no terceiro filme que eu vou fazer, já vou botar todo mundo ali. Aí não teve a mesma preparação da Marvel, né? Que teve um filme que foi preparando o terreno para os Vingadores. Não, na DC, do nada, tava lá. Produtor, né? Produtor é um problema. Tinha esses problemas, assim, de tempo, muitos personagens, pouco tempo para desenvolver, ele foi filmando escondido mesmo. Eu gostei. Eu entendo que é um filme que, sei lá, nem ele queria fazer aquele filme daquele jeito, mas foi o que deu. Eu vi uma vez só e tá bom. Eu já vi, eu não sei contar quantas vezes eu vi, mas... Eu vi uma vez e pra mim isso tá suficiente. Uma coisa que o Rafa até tinha comentado com relação à escolha de atriz e tal, às vezes a Estelar mesmo, por conta que ela é negra e a Estelar ela era laranja. Tipo, não vai achar ninguém laranja pra interpretar a Estelar. Pois é. E eu, como cosplayer, também eu vejo às vezes isso no mundo do cosplay. Que se no próprio cinema, nas próprias séries, não tem aquela obrigatoriedade de seguir exatamente igual é o quadrinho, você que é cosplayer, você não precisa se preocupar com o seu tipo físico, sua cor, sua idade, não tem nada Até porque disso. o shape dos heróis em si é inalcançável. Literalmente. Só o Cavill consegue. Né? Na verdade, nem ele. Nem ele malha pra gravar e depois... Eu descobri uma coisa que ele faz que eu acho terrível. Quando ele vai não quebra meu encanto. Desculpa, mas quando ele vai fazer uma cena sem camisa, ele fica quase 24 horas sem beber água. Pra secar. Poxa. Não, Hollywood é assim, meu amigo. Mas assim, é aquela coisa, né? Nos quadrinhos já é uma coisa inalcançável. E o filme ele quer fazer algo assim, então... Tá, mas, sei lá, você que é cosplayer, não se preocupe com esses detalhes, assim. Escolhe um personagem que você gosta e seja feliz lá. Vá fazer... Sinta-se digno da admiração que você tem com o personagem. Então, assim, isso. você admira o Homem-Aranha? Vai lá, se veste Homem-Aranha e se admire também como Homem-Aranha. A gente tem o maior sucesso aí do Homem-Aranha, que é o Gordinho Aranha. Gordinho-Aranha. Gordinho-Aranha é o maior sucesso. Gordinho-Aranha esteve no outro episódio aqui. Eu vi o episódio do Gordinho-Aranha. Eu vi também. Eu preciso falar. Gordinho-Aranha, você precisa Ele merece fazer... o episódio exclusivo dele, cara. Merece. Mas o Gordinho-Aranha precisa fazer o Deadpool Gordinho. Deadpool, Porque a vibe do Gordinho-Aranha é Deadpool. Velho, ele fazer o Gordinho Pool ia ser massa. Fat Pool. Tem o Dog Pool, tem a Lady Deadpool, tem tudo Pool aí. Sim. Ursinho Pool. Mas Não, ele desculpa, dá é outro. Ursinho. Mas ele dá certo fazer o Deadpool. Ia ficar massa, cara. Com certeza. Imagina no filme ali de Deadpool, de Fat Pool. O Gordinho Aranha, se você estiver assistindo a gente, vá. Ele tá assistindo. Se ele não tiver, eu vou trazer ele. Bom, galera, a gente tá chegando nos nossos minutos finais. Hoje é um dia importante. A gente tem que ir. Porém, aí eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês, né, cara? Que, Valeu. assim, finalmente a gente conseguiu trazer vocês dois aqui. Cara, a gente teve que desdobrar muito para trazer vocês aqui, que vocês são homens ocupadíssimos. Agenda altíssima aí. E, cara, agradeço vocês aí pela presença, Rô. Valeu. Rafa. Abraço para todo mundo. Continua acompanhando o SalaCast aí, galera. Valeu pelo convite. Quem quiser te acompanhar seu trabalho, acompanhar... Porque você que você tem, além do seu perfil, você tem o Diários de um Rodrigo também. Sim, na verdade o Diários... Como é que é? Que você fala pra galera que quiser te acompanhar? Então, galera, eu tenho 2 perfis no Instagram, que é o Rodrigo José com JH, que é o perfil que eu uso mais. E tem um outro que é uma página de humor, na qual eu faço um personagem que também se chama Rodrigo, que também tem a minha cara, mas ultimamente eu coloquei ele de hiato, assim, ele tá... eu tô sem postar nesse Diários, mas eu vou voltar ainda. Uma hora eu volto. Pode ter certeza disso. E é Diários de um Rodrigo. Aí tá no Instagram. E qual a mensagem que você deixa pra galera aí? Bom, siga seus sonhos. Não ligue com as opiniões dos outros, seja lá se você é nerd, se você faz cosplay, não importa a idade que você tem, seja feliz. A vida é muito curta para você perder tempo se preocupando com o que as outras pessoas estão pensando de você.
Isso é Muito isso. bem, isso aí. Ó. Isso aí, Rodolfo M. Moraes, no meu não tenho, eu só posto coisa minha mesmo, então não sei se é bem interessante. E da minha rotina escolar também. E é isso, como diz Rodrigo, viva a sua vida, seja feliz. Como dizia Ferris Bueller, a vida passa rápido demais. Se a gente não parar de vez em quando, ela passa e a gente nem percebe. Eu queria ter falado uma coisa legal assim depois. Dá pra fazer de novo? Tá, vai essa mesmo. E galera, se você quiser acessar mais conteúdos como este, é muito fácil. Como nós falamos no começo, você apenas teve que se inscrever neste canal. Isso mesmo, é muito fácil. Você vai aí na aba que tem o sininho, clica nele, vê se está inscrito e ativa aí as notificações, que é no sininho propriamente, né? Como a gente falou. Manda aí o seu comentário, a sua sugestão. E nós vamos ficando por aqui para você nos encontrar e saber dos próximos episódios, quando vamos lançar. É muito fácil. Você primeiro tem que nos seguir no Instagram, que é onde a gente posta geralmente os nossos convidados, cortes, tudo que nós vamos fazendo aqui nos bastidores também. Nós vamos postar no nosso Instagram, que é o Sala Nerd, e também no Rafa Santos Sala Nerd. Você nos siga, ative também as suas notificações e fique por dentro de tudo que acontece na cultura pop, tanto no norte de Minas, quanto em Minas e no Brasil todo. Você fica ligado no melhor conteúdo. Dito isso, então, agradecemos a você demais. Ficamos aqui na nossa sala. Até a próxima e valeu!